Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas você está no canal Na Moral Cristã. Eu tô gravando aqui essa introdução rapidinho, porque enquanto estava editando o vídeo, eu percebi que eu excluí a introdução do vídeo. Então, aqui vai estar bem diferente da imagem do vídeo em si. Mas, para você aí, se você estiver vendo no Facebook, clica no link que está acima do vídeo para você poder ir ao canal Na Moral Cristã. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos. E se você já estiver aí no YouTube, já aproveita para se inscrever já direto. Esse primeiro vídeo talvez seja um pouquinho longo, mas eu prometo que nos próximos vídeos vai estar aí um pouco mais curtinho para a gente estar falando dos assuntos acerca da palavra de Deus. Recebe a vinheta. Nós estamos em tempos tribulosos, tempos que simplesmente muitos negam a eficácia, da Bíblia. Muitos negam a eficácia dela, negam a veracidade dela, e também aqueles que a aceitam estão dizendo em até atualizar a Bíblia. Esse canal, Na Moral Cristã, está dedicado a estar trazendo para você as verdades acerca da palavra de Deus, e também está trazendo um estudo relacionado a temas que estão dentro desta palavra, para que nós possamos estar compreendendo mais. Até porque esse assunto veio à tona, e até estava pensando em fazer vídeos que estarão falando exatamente da palavra de Deus, para a edificação do povo de Deus e também para aqueles que adentrarem este canal e poder receber essa palavra, que ela é transformadora e fala muito aos nossos corações. E nada melhor do que começar a série de vídeos no canal aqui, começar esse canal falando exatamente de algumas riquezas que a própria palavra de Deus menciona trazer, e também onde nós podemos encontrar, ao lê-la, veracidade em tudo isso que está sendo dito. E nada melhor do que começar a série de vídeos nesse canal, começar exatamente o andamento do canal falando de riquezas que a própria palavra diz, e também confirmações que nós encontramos ao buscar as evidências na própria mensagem, que é o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que dizem assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir o homem em justiça, para que todo homem se torne perfeito e proveitoso para toda boa obra que vem do Senhor. Ou seja, nós já estamos aqui falando de um texto nesse canal que fala exatamente sobre 4 coisas que a própria palavra de Deus traz aqui para nós. Por exemplo, uma das coisas que esse próprio texto já nos revela é que a própria Bíblia, ela não é simplesmente um livro escrito por homens só porque ele olhou para um lado e falou assim, eu quero escrever isso e pronto, eu vou escrever. Não, a própria Bíblia está deixando dito que é inspirado por Deus. E muitos de nós aqui, talvez nesse vídeo, muitos se perguntam, mas como que você sabe que é inspirado, não é só simplesmente escrito? Imagine só, meu amigo, 40 homens diferentes, de épocas diferentes, estarem escrevendo a Bíblia, e todos esses 66 livros que possuímos dentro deste livro, eles simplesmente ter concordância, que a história do início até o fim traz uma concordância. A saber, que nós vamos ter aí os 5 primeiros livros de Moisés, que é datado de pelo menos 1576 anos antes de Cristo, até o livro de Apocalipse, que fora escrito, conforme é dito por alguns historiadores, até o ano 98 depois de Cristo. Ou seja, é muito tempo que nós vamos ter aqui já descrito, que essa palavra ela é proveitosa e ela é inspirada. E proveitosa para quê? Para que nós possamos aprender. Alguns tentam excluir da própria Bíblia o sentido do Velho Testamento. E o Velho Testamento é nada mais do que o início da história do que nós hoje vivemos, que é o Evangelho.
o evangelho, né, da graça divina, mas que ela se inicia, essa história, desde o início da criação, que está no próprio livro de Gênesis, que faz parte do Antigo Testamento. Muitos tentam fazer essa separação exatamente por causa de uma falta de entendimento em relação ao caráter divino. Mas isso nós falaremos de outros vídeos que estarão aqui aplicados neste canal. Mas tudo isso que eu acabei de informar é só para mostrar o quão elas estão ligadas, né? E os próprios homens do Novo Testamento, os próprios homens que convivem, que começam ali a fazer a obra de Deus a partir de Jesus vindo como homem à terra, e eles seguem os apóstolos, e mais tarde até mesmo o apóstolo Paulo, em suas cartas, em alguns escritos, ele também cita passagens do Antigo Testamento, e através disso nós podemos ver como é inspirado por Deus essa palavra, né? E nós entendemos que nada disso é vão. Mas a própria palavra diz aqui que existem 4 coisas que faz. Uma delas é ensinar. Ensinar o homem a qual caminho se deve andar, né? É ensinar ao homem e instruí-lo a como chegar ao padrão de perfeição, né? Conforme Deus propôs ao homem. Tudo que nós estamos aqui realizando na Terra não é nada mais do que voltarmos ao plano original de Deus. A própria salvação é um plano original de Deus, que é simplesmente uma restauração do seu plano original, para que todo homem venha a ser como Ele mesmo nos formou, a sua imagem e semelhança. A própria Bíblia diz, né, que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ou seja, se nós possuímos alguma semelhança e imagem, é conforme a imagem e semelhança de Cristo. Porém, nós devemos alcançar um padrão onde nós podemos dizer que somos realmente semelhança dele. E como fazemos isso? Aprendendo conforme o que a palavra diz ele. Em um dos livros da Bíblia, nós vamos dizer aqui também, o capítulo 119 de Salmos, vai dizer o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? E vai responder: observando, pois, a palavra de Deus e guardando ela no coração, como ele vai dizer em versículos posteriores a esta passagem, essa citação que eu acabo de dizer. Ou seja, nós vemos que os homens de Deus, até mesmo da antiguidade, desejavam guardar essa palavra no coração, exatamente para que ele pudesse caminhar conforme o propósito de Deus, que é a salvação, é salvar o seu povo, remir o seu povo, né? E nós temos que compreender qual é o caráter de Deus, como ele deseja se relacionar conosco, e a própria palavra nos ensina isso. Porque a Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E muitos de nós, às vezes, fazemos essa separação. Queremos dizer que ela só contém, e ela não é. E quando nós só vemos a Bíblia como ela não sendo palavra de Deus, aí nós estamos condenados a viver uma vida que não condiz com os padrões divinos. Mas quando nós vemos a Bíblia como palavra de Deus, inspirada e proveitosa para ensinar, nós desejamos viver conforme o que está sendo dito. A segunda característica aqui é repreender. Repreender ou redarguir, vai depender da tradução bíblica que você tiver disponível aí no momento. E qual que é a diferença entre repreender ou redarguir? Ambas são iguais em seus sentidos, mas redarguir traz simplesmente o sentido de que você fora repreendido nesse exato momento, mas estou lhe mostrando um novo caminho. Nós podemos ver na palavra de Deus momentos em que Deus repreendeu o seu povo severamente, o povo escolhido dele, ele repreendeu severamente. Porém, contudo, entretanto e todavia, ele trouxe uma nova solução, uma nova forma de viver. Ele trouxe para eles uma nova perspectiva de como viver
a vontade de Deus. E nós vemos isso em algumas passagens que nós identificamos. Podemos ter aqui um exemplo bem prático da própria palavra de Deus com a vida de Davi. Davi, ele era um homem que a própria Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que vivia conforme os preceitos de Deus, entendia da soberania de Deus e compreendia como Deus era, em essência, de uma certa forma que é uma devoção tão grande que nós podemos compreender isso na vida dele e aprender com nós também. E a Bíblia vai nos dizer que ele peca. Ele peca por pegar uma mulher que não era dele e ainda por cima fazer com que o marido desta mulher fosse morto, exatamente para encobrir a sua transgressão. E certamente a própria palavra de Deus vai dizer que Deus repreende Davi e ele manda o profeta Natã para repreendê-lo, e mais tarde ele acaba se arrependendo do seu pecado e o próprio Deus vem, fala com Davi, mostra para ele que o erro dele teria consequências e essas consequências cairiam sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Mas, no entanto, também da semente de Davi sairia no futuro o Salvador, que viria o rei, que seria o guardador de Israel. Ou seja, o próprio Deus já falando que o Salvador viria da linhagem de Davi. Ou até mesmo quando o homem peca no Éden, nós vemos Deus trazendo sobre ele uma repreensão, mas dizendo que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, a saber, Satanás. Aqui também uma terceira característica traz aqui é corrigir. Muitas vezes nós andamos em caminhos tortuosos, caminhos que simplesmente não são edificantes e muitas vezes prejudicam a nossa vida. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele simplesmente, traz a seguinte palavra, em Provérbios, que diz: para o homem existem muitos caminhos, mas esses caminhos levam à morte. Muitas vezes nós pensamos em viver coisas que são independentes da nossa natureza, que vêm somente de nós. E esse é um grande erro, porque muitos de nós tentamos viver uma caminhada onde simplesmente nunca levará ao caminho correto. E nós temos que saber que se nós queremos alcançar vida, temos que ir para o verdadeiro caminho. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E muitos de nós tentamos ir por outras vias, tentamos ir por outros caminhos, caminhos que para nós parecem caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. E a própria palavra de Deus está aqui para nos corrigir e nos mostrar um novo modo de viver as coisas, nos levar, como diz o apóstolo Paulo, ao arrependimento, que para quem não sabe, arrependimento no original significa mudança de mente. A própria palavra traz para a gente uma mudança de mente para que nós possamos andar conforme os planos de Deus e termos uma vida que agrada a Ele e que dentro de nós possamos simplesmente senti-lo e ser completo na natureza dele. E o último tópico é instruir em justiça. Instruir em justiça é uma coisa muito importante para nós também. Muitas vezes nós não sabemos como andar conforme a palavra de Deus. Nós até falamos aqui que, conforme um dos escritores da Bíblia, andar conforme a palavra de Deus é obedecendo os seus decretos. Porém, nós devemos compreender a importância de como obedecer a palavra. Às vezes, até mesmo por causa da nossa atual geração, muita coisa fica subjetiva, muita coisa fica relativa, na nossa cabeça. Muitos de nós ouvimos aí: a minha verdade não é a sua verdade não é a minha verdade. E isso simplesmente se torna um pensamento demoníaco, que acaba deixando com que nós ficamos sem fundamento. E isso é pura sabedoria humana. A própria palavra de Deus vai nos dizer que a sabedoria humana, ela não é como a sabedoria que vem do alto.
porque a sabedoria que vem do alto vem da própria vontade de Deus. E isso faz uma edificação tremenda em nossas vidas, pois conforme a própria palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, mas antes sejais transformados pela renovação de vossas mentes, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a própria palavra de Deus nos deixa aqui descrito que a palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é transformadora, ela é verdadeira, ela é o caminho que nós devemos andar para que nós não viemos sofrer os danos da condenação. Muitos de nós, às vezes, pensamos, que o Senhor é injusto por Ele não dar chance a algumas pessoas, até por alguns pensamentos antigos. Muitos pensadores tentam criar palavras ou mensagens, mas o próprio Senhor deixou a sua palavra que edifica, que ensina, que simplesmente redargue, que simplesmente corrige e também instrui em justiça para que nós possamos viver conforme o desejo do Senhor. Nada disso o Senhor está fazendo de maldade, porque aquilo que aos nossos olhos parece ser bom é mal perante o Senhor. Muitas vezes nós vemos algo que é errado e tentamos fazer com que é certo. Isso não convém a muitos de nós. O próprio apóstolo Paulo nos traz a seguinte palavra que muitos de nós aí, talvez até você que não é cristão, pode conhecer, que é aquela frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas ele completa em uma das passagens que ele escreve essa frase, que é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Que está escrito em Coríntios capítulo 10, versículo 23. E se você que está vendo esse vídeo chegou até aqui ao final, você deve entender que a palavra de Deus está aqui para poder te transformar, para poder te dar uma nova perspectiva de vida. Talvez você está aí sofrendo alguma coisa e está falando: sim, se Deus é tão bom, por que Ele não olha para mim? Se Deus é tão bom, por que Ele não fala comigo? A própria palavra de Deus está aí na sua mão. Se você tiver uma Bíblia, ou se você puder baixar um aplicativo, também tem aplicativos que são de Bíblia também, você pode abaixar, você pode ver também e ler, e você verá como que Deus, Ele ama, como que Deus é amoroso, como que Deus fala aos nossos corações, tudo através da palavra de Deus, para mostrar para você aquele sacrifício que Ele fez, que é o sacrifício vicário da cruz, onde Ele mandou seu Filho para morrer por todos nós e simplesmente trazer uma nova oportunidade, a oportunidade de viver a eternidade que só vem do Senhor. A própria palavra diz que nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor mandou seu Filho quando ainda éramos inimigos. E hoje, todo aquele que nele crê não verá a perecer. Ele terá direito à vida eterna. O Senhor, com a sua graça, vem nos transformar. E se você estiver assistindo esse vídeo, que você possa curtir, possa compartilhar essa mensagem se você achou edificante. Deixe um comentário e se inscreve no meu canal aí, o Na Moral Cristã, que vai começar agora a ser publicado esses vídeos sobre a palavra de Deus. E nós vamos tentar agora, toda semana, estar postando um vídeo para edificação da sua vida e também para edificação daqueles que desejam viver algo da parte de Deus. Deus abençoe sua vida e até mais.